Olá, amigos, bem-vindos à aula 10 do nosso curso, do nosso programa de saúde mental aqui do YouTube. Essa aula será intitulada como Ausência Paterna e é em específico para você que sofreu com a ausência dos seus pais na sua infância, no seu processo de ensino, e também para você que é pai atualmente e tem essa missão de cuidar, dos seus filhos aí que ainda estão em processo de ensino sobre a sua responsabilidade. Meu nome é Arthur, eu sou psicoterapeuta clínico, atuo especificamente em áreas de ansiedade, depressão, vícios e pessoas que porventura nutrem aí ideações suicidas, perfeito? Pessoal, essa aula hoje é um ensaio. Como eu sempre falo, nenhuma aula minha tem a pretensão de esgotar o assunto, Nenhuma aula minha tem a pretensão de ser uma aula conclusiva a respeito do tema, até mesmo porque hoje nós temos matérias como neurociência, psicopedagogia, psicoterapia, psicologia e espiritualidade, e essas várias matérias que nós temos hoje que estudam o comportamento humano, essas várias matérias que estudam o comportamento humano, elas ainda estão muito recentes, tudo isso ainda é muito novo no planeta Terra. Então, a nossa aula aqui, eu não sou psicopedagogo, mas eu gostaria de trazer reflexões para que nós pudéssemos entender a respeito de um tema que é pouco falado para mim. Nos dias de hoje ainda é pouco falado, que é o reflexo da ausência paterna, da ausência de um dos genitores, do pai e da mãe, ou dos dois, na criação de uma pessoa. Durante muito tempo da minha vida eu comecei a fazer a análise antes mesmo de estudar, antes mesmo de entrar para o mundo dos livros a respeito das dificuldades que uma pessoa pode sofrer psicologicamente com a ausência dos seus pais. Quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu já começava a fazer uma análise de personalidades de pessoas, às vezes amigos que eu tinha ou pessoas que conviviam mais próximo de mim, e com poucas informações que a gente vai colhendo a respeito da vida da pessoa, eu começava a comparar os comportamentos de um e de outro, Então, por exemplo, eu pegava uma pessoa que às vezes era muito distante do pai, por exemplo. Um amigo ou um conhecido que eu tinha próximo de mim, ele era muito distante do pai, e eu comparava com outra pessoa que tinha uma educação, às vezes, mais presente do pai e da mãe. E aí eu começava a comparar hábitos do tipo agressividade, isolamento, rebeldia, se era um bom ou um mau aluno na escola, e eu vi que todo esse contexto, olha para vocês verem, com 15 anos, 15 anos eu já gostava de fazer algumas análises assim, a respeito do universo que eu estava. Então, desde os meus 15 anos eu comecei a ver que muitos dos meus amigos, conhecidos, pessoas que passaram pela minha vida, que às vezes nem estão presentes nela mais, às vezes os que eu via que mais detinham um comportamento perturbado eram pessoas que estavam crescendo ou estavam com problemas em relação ao relacionamento dos pais. Às vezes os pais estavam em processo de divórcio, às vezes nunca tinham conhecido o pai na vida, Às vezes eram filhos só de mãe, que o pai tinha sumido. Então, eu comecei a analisar isso na minha vida. E hoje nós estamos aqui trazendo esse assunto que para mim é muito relevante, serve demais para você caso você tenha passado um processo difícil da infância e às vezes ainda não consegue entender traumas que você vive dos tipos insegurança, falta de confiança em si mesmo e coisas relacionadas, traumas relacionados a essa espécie de segurança, para você entender mais ou menos como que funciona o universo da criança e para você que é pai agora, para você ter a noção você que é pai e mãe, para você ter noção da importância da sua presença na criação do seu filho, perfeito? Senhores, então, é um paradoxo, a gente está sempre começando essas aulas com temas paradoxais, porque um paradoxo geralmente é algo que é difícil, é um enigma, é algo difícil de ser resolvido. Então, sinceramente, eu adoro analisar paradoxos. Vocês vão ver sempre analisando reflexões a respeito dessa era paradoxal que a gente vive, Nunca estivemos tão conectados com excesso de tecnologia e, ao mesmo tempo, tão distantes. A ausência dos pais na criação dos filhos não se manifesta apenas na falta física, mas, sobretudo, na indisponibilidade emocional.
na escassez da presença e na fragilidade dos vínculos cotidianos. Então, uma criança que já cresce longe do pai e da mãe, né, ela já começa desde cedo a já ser uma criança mais fragilizada por natureza. Fragilizada por quê? Fragilizada porque geralmente até a sua menoridade, até os seus 7, 8 anos de idade, seu pai e sua mãe deveria, em tese, né, ser o esteio ali da sua criação. Ou seja, quando uma criança, né, eu lembro assim, momentos que às vezes meu filho tem um aninho e pouco, ele está correndo e ele cai no chão. O que é a primeira coisa que uma criança que está correndo, cai no chão faz? Ela chora e olha procurando o pai ou a mãe, tipo assim, quem que vai me salvar nesse momento, né? Então, uma criança que já cresce longe desse apoio, longe dessa presença, né, dessa presença paterna, materna, é uma criança que já cresce já profundamente traumatizada em relação a questões de confiança, né? Você vê que é uma pessoa que começa, na fase adulta, isso começa a refletir de várias maneiras, né? Várias maneiras. Isso pode eclodir de traumas de diversos sentidos, né? A ciência contemporânea tem demonstrado de forma consistente que o envolvimento parental não é um elemento secundário no desenvolvimento infantil, né? Muitos pais acham que às vezes a presença deles, quando eu falo pais, senhores, entendam pais e mães, por favor, né? Os dois lados da moeda, né? A ciência investiga, né, que o envolvimento parental não é um elemento secundário, não tem como ser na vida da criança, né? Ele é estruturante, ele faz parte da base, ele faz parte da criação e do desenvolvimento, por exemplo, do caráter, do desenvolvimento de princípios, do desenvolvimento do que a criança vai ter como certo e errado, né? Do desenvolvimento de quem, né? Se ela for menina, de quem que ela vai escolher como pretendente no futuro. E se o rapaz for, se for um rapaz, se for um homem, né? Quem que ele vai escolher como uma mulher para se casar, para constituir uma família, para ter filhos no futuro, né? Então, tudo isso, senhores, né? Tudo isso é inerente ao quê? A uma criação, a uma base, né, de um ensino. Porque muito hoje, né, muito se é falado, hoje tem muitos pais, às vezes, que na ânsia de se desobrigarem das suas funções, eles acham que a escola é responsável por ensinar valores para os filhos. E aí eu digo, né, para você que é pai, se você que realmente acredita nisso, eu te digo que você está severamente enganado, né? A menos que você tenha dinheiro mesmo para pagar, talvez, vamos supor, você é católico, né? E aí você quer criar o seu filho desde pequeno em bases exclusivas do catolicismo. Ao menos que você tenha dinheiro para pagar uma mensalidade para o seu filho em uma escola sacra, ou se você é evangélico, né, para pagar a mensalidade do seu filho em uma escola adventista, eu sinto lhe dizer que nas proporções do mundo que a gente vive hoje, a obrigação de ensinar o seu filho é sua. A escola tem a obrigação, muitas vezes, de educar seu filho valores intelectuais para ele. Na escola, muitas vezes, ele vai aprender a se comunicar melhor, ele vai aprender soma, matemática, português, né? E aí os princípios que entram aí, né, na alfabetização, depois ele vai ter noções de história, ciência, geografia, biologia. Mas a função de ensinar seu filho para a vida, valores morais, princípios, caráter, o que é certo, o que é errado, o que presta, o que não presta, se ele tem que ficar longe das drogas ou não, se ele tem que cuidar da saúde física ou não, se ele tem que cuidar da saúde emocional ou não, isso é missão dos pais. As escolas nos dias de hoje, né, uma crítica severa aqui, não estão conseguindo ensinar as crianças nem bem dizer a parte intelectual, que dirá a parte moral. Não achem que escola, né, que o ensino hoje é um lugar para você jogar seu filho lá dentro e esquecer o ensino dele e não complementar e não formar, e não formar essa base, né, esse ensino moral para o seu filho em casa. Não pense desse jeito, você está terrivelmente enganado, né, porque as escolas no Brasil passam por um déficit de verba, né, o dinheiro que deveria ser despejado dentro das instituições de ensino não são despejados como deveriam ser. Então você não pode ser ingênuo achando que isso é só colocar seu filho na escola
em uma grade convencional de ensino, pegar ele e deixar, né, ele depois a Deus dará dentro de casa, fazer o que ele quiser, acessar no computador o que ele quiser, mexer no TikTok quantas horas que ele quiser. Não pode, né? Isso, pais que fazem isso, você me desculpa se você faz isso, mas isso é a receita para disfuncionalidade humana. Você tá transformando seu filho num disfuncional no futuro, entendeu? É por essa cultura e várias outras, por exemplo, o que seu filho vai ter de contato se ele for adolescente com excesso de tela? Ele vai ter cultura com red pill, ele vai ter cultura com um cara que bate mulher, agride mulher, mata mulher e acha isso legal, né? Comenta isso numa frieza absurda. Se o seu filho fosse encaminhando para a parte obscura da internet, vocês podem ter certeza que o que ele vai aprender é isso, né? É isso. É por isso que a presença do pai e da mãe na criação do filho, né? Saber com quem que seu filho está falando, saber os ambientes que seu filho está frequentando, saber os sites que seu filho está acessando, saber os jogos que seu filho está entrando, saber, né, olhar as redes sociais do seu filho. É por isso que isso é o papel de um pai. Ah, é de um pai chato? Não é de um pai chato, não é do pai e da mãe chata. É de um pai responsável, né? Eu estudo a internet, eu tenho a internet na minha vida desde os meus 7 anos de idade. Eu já vi de tudo que eu poderia ter visto nessa internet. Hoje eu tenho 30 anos, então eu tenho 23 anos que eu vivencio o universo tecnológico. Reconheço que muitas vezes tem pais com 50 anos que não entendem disso aqui o quanto eu entendo, porque não vivenciaram nessa geração, né, na geração das pessoas que têm 50 anos, não presenciaram tão forte, tão de perto, tudo que eu consegui presenciar na internet. É por isso que eu digo, internet não é lugar para criança usar de maneira desregrada. Internet não é lugar para criança. Ah, você quer dar acesso à internet e à tela para sua criança, que isso seja monitorado e que isso seja contabilizado, temporizado. Temporizado. O papel de pai e mãe é esse. Ah, mas é muito chato, mas é muito antiquado, mas meu pai é muito careta, dê graças a Deus. Seu filho te chamar de chato, antiquado, careta, ah, mas todo mundo faz, mãe, mas todo mundo faz, foda-se, né? Sinta que você está no caminho certo se os seus filhos te chamarem de antiquado e careta. Nossa, mas é duro demais, né? Tal, fulano é repressivo demais, fulano é muito militar, é muito careta, quer monitorar tudo, ver tudo, você bate o joelho no chão e fala, obrigado, Deus, estou no caminho certo. No caminho errado você vai estar se você não fala nada com seu filho, você não sabe o que ele acessa, você não sabe o que está acontecendo, aí depois acontece uma tragédia. Pensem em vocês, a dor de não ter escutado os conselhos de alguém que conhece a internet bem de perto, né? Então, senhores, a função dos pais na vida de um filho é uma função muito maior do que de um orientador, né? Elemento secundário. Muitos pais acham assim, mas eu sou só um elemento secundário na vida do meu filho. Através, pelo menos deveria ser, né? Os filhos analisam os pais de perto e neles são espelhos, né? Pai e mãe são espelhos muitas vezes para os filhos. Então, se seu filho está vendo você fazer uma coisa ali, você pode ter certeza que ele vai se espelhar muito nos seus hábitos no futuro. E, além disso, os pais têm uma função, né? Uma função na estrutura psíquica mesmo da criança, né? Os pais não são apenas cuidadores biológicos ou provedores materiais. Isso aqui também é interessante, DH. Tem muito pai que acha que o papel dele é ser provedor material, né? Ah, eu tô pagando. Isso aqui talvez seja a maior da crise capitalista do século que a gente vive. Ah, o que é ser pai para você? Ser pai para mim é prover, é pagar. Não, meu amigo, ser pai não é só pagar. Você pode ter certeza que seu filho trocaria, às vezes. Eu tenho tempo com meu filho ali, eu fico olhando, cara, às vezes ele pega uma garrafa PET, bicho. Ele tem carrinho ali que custou, sei lá, 200 conto um carrinho. Aí eu sento com ele para brincar, ele pega uma garrafa PET de 1,50. Você acha mesmo? Você acha mesmo, na ingenuidade do coração de uma criança, que ela tá cagando para brinquedo? Se ela tá brincando com um brinquedo de R$1, se ela tá brincando com um carrinho, uma Ferrari de 800 conto, se ela tá brincando com... Cara, a criança tá pouco se importando para isso.
ser humano ele vai dar vazão para o capitalismo mesmo lá para os seus 20 anos de idade, dependendo do jeito que ele foi criado, talvez mais novo, se ele for criado muito materialista, né? Até os 10 anos de idade ali, meu amigo, criança trocaria a pilha de brinquedo que ela tem no quarto dela pela sua presença. E os pais, muitas vezes, né? Eu sou provedor material, eu tenho que ganhar mais dinheiro para dar mais coisa pro meu filho. Deixa dessa loucura, né? Deixa dessa sina. Isso é uma sina. Isso muitas vezes é uma sina de quem foi pobre e não teve nem brinquedo, mas também não teve a presença paterna e acha que vai criar o filho agora para compensar o próprio passado que teve, enxurrando o moleque de brinquedo. E não dá a bendita do tempo. Não entrega o bendito do tempo para estar com a criança, né? Isso é uma sina absurda. Tem muito pai que acha que é um cuidador biológico ou meramente um provedor material. Se você pensa assim, eu sinto lhe dizer que você está errado, né? Eles exercem funções estruturantes na vida dos filhos. São mediadores entre a criança e o mundo, responsáveis, olha aqui onde que entra a beleza. Introduzir limites. De quem que é a função do pai DH? De quem que é a função de introduzir limite? É da professora. A função é da professora. Menino, meu filho chega numa creche, a professora me chama para conversar e fala assim: Arthur, mas seu filho tá mordendo as outras crianças. Ele tá no horário do intervalo aqui, ele tá dando dentada no braço do coleguinha. De quem que é a santa responsabilidade de ser um introdutor de limites? É da professora? A responsabilidade é minha, meu amigo, é minha. Eu que tenho que pegar esse moleque nos braços e falar assim: deixa eu te falar um negócio, morder os outros é errado, entendeu? Aí você usa do jeito do artifício que você usa, né? Eu sou meio bruto por natureza, né? Eu falo pro menino, eu falo: ó, você já tomou uma mordida já? Se você fizer isso com a coleguinha, eu vou ter que dar uma mordida no você pra você sentir na pele o quanto que isso dói. Dá pra parar? Acabou. Geralmente, meu amigo, só uma fala dessa, criança, né? Às vezes, o pessoal acha que criança não entende. Tem hora que eu falo uns negócios pro meu filho aqui de 1 ano e meio, um ano e 10 meses, entende muito mais do que muito adulto, entendeu? Porque eles percebem a expressão quando você está falando com seriedade, quando você está falando com dureza, quando você fala não, não, não é não, não é ai não, não mexe menino, não é não, não é não. Então, do jeito que você dá os comandos, né? Tem pai que acha que isso é errado. Ai, mas eu não posso dar ordem de comando. Não, meu filho, então você está criando, eu não sei, sinceramente, o que você está criando. De verdade, né? Se você falar que um pai não pode falar mais grosso e mais alto que seu filho, eu desisto de tudo que eu estudei até hoje na minha vida, né? E eu entrego o ensino para Deus dará, né? Você entrega seu filho para Deus dará. Você falar que você não pode dar uma reprimenda mais áspera no seu filho, né? Então, o papel dos pais, senhores, é introduzir limite, linguagem, né? Desenvolvimento da linguagem, valores e sentido na vida, né? Ensinar o filho a ser honesto, né? Ensinar aí o filho a não ser um ladrão, né? Essa desgraça da corrupção que a gente vive no Brasil. Por que vocês acham que a gente vive num mundo desse jeito, do jeito que está hoje? Tem muito pai que é ladrão, ensina o filho a ser ladrão. O pai olha ali, o filho olha o pai ali fazendo um negócio, passa um troco errado, a mulher do caixa ali passa 20 reais a mais, o filho tá vendo aquilo ali. O pai coloca a nota do bolso, não fala nada, entendeu? Fura uma fila, avança um semáforo ali, corre um risco ali, fura um sinal vermelho arriscado em um momento ali de fluxo de trânsito, entendeu? Mente, engana. Bem, você quer criar seu filho como? Que valores que você está passando pro seu filho? Que valores que você está passando pro seu filho? Acha que é bonito roubar a verba, né? Trabalha no poder público, faz um esquema, faz outro esquema, né? O que você está ensinando pro seu filho? Eu não sei. Meu avô, né? Meu avô e meu pai, pelo menos, nunca me ensinaram a roubar, né? Eu não tenho lembrança nenhuma, muito pelo contrário. Roubar, para mim, é uma das maiores desonras que um homem pode ter na face da terra. E tem muito pai que está ensinando os filhos a serem ladrões. Depois a gente não reclama de ter uma pátria corrupta, né? De ter políticos corruptos. E o que você está ensinando para o seu filho? Qual que é a diferença de você que recebe uma nota de 20 reais
R$ 20 num supermercado de troco errado e guarda ela no bolso, e um deputado federal lá no Senado que rouba uma emenda parlamentar, desvia uma emenda parlamentar de R$ 700 mil, ele desvia ela, em vez de ir para uma instituição filantrópica, ele manda ela para um CNPJ falso e faz um esqueminha ali de rachadinha, manda um valor, pega outro valor. Qual que é a diferença principiológica que tem entre você e esse cara? É só o valor. São só as cifras, porque a atitude é a mesma. De R$ 20 para 700 mil, a atitude está aqui, ó, em pé de igualdade. Então, o nosso Brasil, né, DH, ele vive uma era mesmo de decadência moral mesmo, cara, sabe? Assim, a gente tem que ficar até justificando o certo e o errado, né? E para adultos, porque pelo menos quando a pessoa é criança, né, por exemplo, você tem uma caneta, você tem um lápis, aí seu filho chega lá, né, no estojinho dele, ele chega com a caneta ou com um lápis, com a tarja aqui no nome de outro aluno. Olha que maravilha de um processo para você ensinar seu filho a devolver. Fala, filha, essa caneta é sua? Não, papai, não é não. Pois é, então, o que você vai fazer? Isso aqui que você fez é errado. Você pegou emprestado? Tem a tarja do outro aluno? Amanhã eu quero que você devolve a caneta para outro aluno, pede desculpa porque você levou para casa emprestado. Não faça mais isso, tá bom? Pronto, acabou, meu amigo. Você está coibindo um ladrão. Vocês conseguem entender o tamanho da responsabilidade, da responsabilidade que você tem com a caneta quando chega, por exemplo, uma caneta ou um lápis que não é do seu filho na bolsa escolar dele e que você faz uma intervenção dessa? Você acabou de adestrar uma criança a não se tornar um ladrão. Porque se a criança faz um trem desse e tá tudo bem, e ela faz de novo, tá tudo bem, ela faz com a caneta, daqui a pouco ela faz com um dinheiro, daqui a pouco, às vezes, ela entra num momento difícil da vida dela, ela faz com um carro, agora tem um bandido formado na sociedade. Aonde que foi? Não teve um pai para falar que é errado. O momento de consertar é agora, o momento de consertar é quando seu filho é pequeno. Que ele olha e fala, nossa, papai, desculpa, é errado, né, e tal. E no dia ele vai lá, entrega a caneta, acabou. Você corrigiu o problema. Lá na frente, quando ele tiver 30 anos de idade, 40 anos de idade, quando ele receber uma proposta indecorosa na vida dele, eu falo, tem uma proposta aqui para você, 100 mil no seu bolso. Tá, mas o que eu vou ter que fazer para receber esses 100 mil? Não, coisa simples, você vai ter que fazer só isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, não quero. Ah, mas você é bobo. Você, não quero, é roubo, não quero. Você vai oferecer 100 mil para outra pessoa. Para mim, desse jeito aí, eu não quero. Vocês conseguem entender a dimensão estrutural que um pai pode fazer na vida de um filho? Um pai e uma mãe pode fazer na vida de um filho? Absurda, absurda. Coisa que professora não tem jeito. Primeiro porque ela tem 40 alunos. Se você acha que a tia da creche que seu filho estuda, né, a professora da primeira série, da alfabetização, você acha que o papel dela é esse? Ou o professor, você acha que é esse? Você está terrivelmente enganado, minha amiga. 40. São 40 alunos em uma sala. Aonde que essa pessoa vai ter disponibilidade de tempo para fazer uma coisa que você deveria fazer dentro de casa? Dentro de casa. Onde que essa pessoa vai ter tempo? Ela é especialista em um tema. Função dela ali, principalmente depois da alfabetização. O professor é de geografia, cara. A função do professor é dar aula de geografia para o seu filho. Se seu filho não estiver prestando atenção na aula, estiver escorregando, plantando bananeira dentro da sala, a função não é da professora de educar, não. A função é de você chegar em casa, conversar com seu filho e exigir a obediência dele. Sabe onde que mora o problema, DH? Da humanidade? É porque tem muito pai que abandonou, né, cara? Abandonou. Como é que você vai ter? Como é que um filho desse vai ter um reflexo de chegar em casa e tomar um rala se o pai dele não existe na vida educacional do filho? Como é que o cara vai ter um espelho se o pai dele não existe? Se a mãe às vezes tem que fazer papel de pai e mãe e tá atarefada, trabalha, cuida da casa, faz comida, lava louça, lava roupa, e o pai sumiu, né? O pai tá bebendo no boteco, o pai tá favorecendo os mimos dele, o pai tá pagando R$ 300 de pensão, ganhando 15 mil por mês. Vocês conseguem entender o tamanho da miséria estrutural que a gente vive no Brasil hoje? Pai ausente, né? Aqui, especificamente, quem faz geralmente esse serviço de filha da puta
Geralmente é o pai mesmo. É difícil você pegar uma mãe para conseguir ser tão ruim desse jeito na vida de uma pessoa, né? Aqui realmente, geralmente, é o papel da testosterona mesmo que cumpre aqui o seu aspecto da sua monstruosidade no seu grau mais asqueroso possível. Coloca um filho no mundo, seu filho precisa de aprender valores, precisa ser formado, o caráter dele precisa ser forjado para ele não se transformar num zero à esquerda, num trombadinha, né? Num usuário de droga, num maloqueiro, num aviãozinho, né? Nesses vários subempregos e mazelas da vida que ele vai conseguir, adentrando para o crime e para o tráfico. Ele precisava de ser o momento que ele mais precisou de você. O que você estava fazendo? O que você estava fazendo? E eu posso citar aqui vários, né? Quando eu passo ali, o cara tá no boteco, o cara tá no cabaré, o cara tá no prostíbulo, o cara tá enchendo o rabo de droga, entendeu? O cara tá perdendo dinheiro para tigrinho, o cara tá entregando um dinheiro que era para pagar o leite, a fralda do filho dele, e os exames médicos no tigrinho, na roleta, no cassino, tá embriagado, ou seja, você desistiu da vida, né? Você tá vivendo uma fase dessa assim, além de você estar prejudicando a fase de alguém que era para ser uma pessoa que teria que ser muito importante para sua vida, né? Talvez a maior importância da sua vida, você some, né? E eu vou te falar, DH. A justiça, DH, a justiça, eu consigo diferenciar a justiça entre as justiças dos homens e a justiça de Deus, e tem outra também, que é a da própria consciência. Então, por exemplo, o que é justiça para você, Arthur? Eu consigo separar ela em três. A dos homens, que essa aqui geralmente ela é extremamente falha, corrupta, falha, ruim, entendeu? Tipo assim, o cara deixa de pagar uma pensão ali, ele vai para um corrol um dia, paga a pensão de novo, ele já está livre de novo, né? Antigamente nem preso ia, já deu uma melhorada boa. Então você tem a justiça dos homens, você tem a justiça divina, que é de Deus, né? Essa aqui eu acredito que ela nunca falha, né? Ela é infalível. Só que você tem uma, meu amigo, que ela começa a queimar na sua mente em vida. Antes da divina chegar até você, você tem a justiça da sua própria consciência. Meu amigo, essa aqui ninguém foge dela, não. Essa aqui dói. Dói que chega a beirar a loucura. É por isso que essa aula, talvez, é mais do que um embasamento científico, é para você que é pai, principalmente você que é pai e mãe, mas principalmente você que é pai mesmo, sexo masculino. Pra você entender coisas, às vezes, atitudes que você está tomando na sua vida, você perceber, se essa aula te fizer refletir que você está distante da sua família, entendeu? Que você trocou sua família por um prostíbulo, que você trocou sua família por droga, que você trocou sua família por sinuca, por pôquer, por baralho, por tigrinho, você tá descambando assim na vida. Eu espero que essa aula funcione de um alerta para você, pelo menos, tentar se cuidar, fazer terapia, cuidar de sua mente e jogar isso para cá e recalcular a rota, porque depois tem uma fase aqui que seus filhos vão querer a sua presença. Essa fase vai mais ou menos dos 0 até os 10 anos de idade. Se você não se fizer presente na vida do seu filho até os 10 anos de idade, até os 10 anos, dos 10 aos 15, você já pode meio que esquecer o moral que esse cara vai te dar. Dos 15 aos 18, 19, 20, 21, acabou, meu amigo, acabou. Aí realmente você não consegue voltar atrás para refazer a leviandade com a qual você levou o ensino dos seus filhos. Aí a consciência vai te martirizar, porque não tem como você voltar atrás. Eu arrependo. Mas seu arrependimento vai valer de quê? De quê? Depois que seu filho está com 25 anos de idade e você não ensinou merda nenhuma para ele na época que você poderia ter ensinado ali, na época que ele ainda aceitava, na época que ele ainda aceitava DH, o ensinamento da caneta. Porque depois que seu filho tem 22 anos de idade, e às vezes você quer voltar para a vida do moleque, o moleque está envolvido com droga, é bem fácil dele virar para sua cara e vai falar assim: o que você quer comigo? Quando eu era criança, você não me ensinou nada, por que você está se aproximando de mim agora? Quem manda na minha vida agora sou eu. Ainda é bem capaz ainda de você tomar uma dessa na boca, tá?
Dependendo do estágio que seu filho aí se envolva nas coisas da vida. No mínimo, tipo assim, não, você não manda em nada na minha vida, não. Na época que você tinha para intervir na minha vida sem intervir, você quer intervir agora? Com 22 anos de idade? É uma reflexão, senhores. Uma sucinta reflexão que eu faço para que vocês, né, deem valor na vida dos filhos de vocês. Vocês vão ver que tem muita gente que fala, Diano, que filho é perda, é gasto de tempo, né? Nossa, mas eu gasto tanto tempo com meu filho, né? Minha família me toma tanto tempo. Cara, agradece a Deus, velho. Agradece a Deus que seus filhos te tomam tempo, porque eles não te tomam, não. Eles te dão tempo. 1 milhão de vezes hoje eu passar a minha vida em casa com meu filho, com a minha esposa, do que passar com companhia de boteca, entendeu? Passar jogando sinuca com um cara que é seu amigo só quando você tem dinheiro, entendeu? Só quando tem a grana da cerveja. Aí na hora que você tá no fundo do poço, você não recebe um telefonema. Ninguém perguntando como é que você tá bem. Você vai internado ali por causa de uma cirrose ali, entendeu? Se acontece um trem, você não tem ninguém te ligando para perguntar como é que você tá. Então, deixa dessa loucura de achar que família, né? Que família é perda de tempo. Ai, mas família me toma tempo demais. Agradece, meu amigo, agradece, né? Às vezes você é mãe, você quer viver sua vida fitness ali, né? Cuidar do seu corpo na academia e passear com suas amigas e seus filhos tomam tempo seu. Agradece, cara, agradece, porque geralmente são os filhos bem criados, DH, que vão servir de esteio para você na sua velhice. Às vezes a gente esquece também que a gente envelhece, né? Que a gente vai precisar de uma mão amiga. A vida é interessante, né? A vida ela tem um ciclo, né? Então os filhos, né? Os pais cuidam dos filhos e pelo menos o processo de honra seria os filhos cuidarem dos pais na velhice. Só que como que você quer que um filho cuide de você na sua velhice que você nunca nem deu moral para ele? O cara tem que ser uma alma, meu amigo, uma alma assim, de um coração, de uma pureza de coração gigantesca. Porque muitas das vezes o que vai acontecer se você não tiver dado moral pro seu filho, quando tiver 60 anos o cara vai falar assim, eu quero que esse velho morra, entendeu? Eu quero que esse cara morra. Então, caguei pra ele. Não me deu amor, não me deu carinho quando eu tava na infância. O que eu quero que esse cara? Então você, né, pense bem, senhores, pense bem. Pense bem porque o plantio, ele é opcional. A colheita, muitas vezes, ela é obrigatória. Muitos senhorzinhos de idade aí enfiados em um asilo que não foram bons pais, não. Não estou falando que justifica, obviamente. A gente não paga o mal com o mal. Mas se vocês forem ver, muitas vezes tem muitos senhorzinhos de idade que a família mesmo isola, porque você vai ver o cara, quando era mais novo, era cruel, entendeu? Era ruim para a filha, era ruim para filho. E aí por aí, né? A gente vai trilhando os caminhos do destino de cada um, né? Falo isso porque eu já tive quando eu era mais novo, eu fazia muito serviço social em asilo, eu tive a oportunidade de conversar com muito idoso. E tinha uns que tinham arrependimento, falavam, meu filho, eu não fui um pai bom não. É foda, né? Você olha um velhinho assim de 60, 70 anos de idade e fala assim, meus filhos não gostam de mim não. Mas eles têm até razão, eu não fui um pai bom. Então, assim, já tive a oportunidade de escutar muito relato a respeito de pessoas que foram abandonadas em asilos, né? Não, lógico que não é toda a sua totalidade, mas por aí vocês veem que a melhor coisa que você pode fazer de sua vida é ficar perto dos seus filhos. A melhor coisa. Talvez isso é um melhor conselho. Perto dos seus filhos e dentro da sua casa, você não vai virar um drogado, você vai aprender a amar, você não vai virar um infiel, você não vai virar um adúltero, você não vai ficar sapeando aí coisas, né, tentando preencher o vazio existencial dentro de você com amizade errada, com pessoa que não presta, com ladrão, com gente corrupta, né? Então é uma sincera reflexão que eu faço. Minha casa, melhor lugar para eu estar grande parte do meu tempo da vida, né? Espero que essas palavras também façam sentido para vocês, senhores. Além do afastamento, né, do distanciamento, da ausência paterna, senhores, terem esse tanto de sequelas, né, e de resultados que nós comentamos aqui na vida dos filhos, logo na infância
as crianças se deparam também com o surgimento de um vazio, né? A criança que cresce sobre a ausência parental tende a desenvolver insegurança emocional, nós já falamos disso aqui, né? Muito mais insegura, muito mais triste, muito mais... Vocês veem, né? Ao tanto que isso aqui pode afetar o futuro do seu filho. Você não dá carinho e amor pro seu filho, não dá presença, ele se sente inseguro. Lá na frente, ele vai ter dificuldade de criar um relacionamento. Ou seja, se for uma menina, vai ter uma dificuldade danada de achar uma pessoa boa para ela. Se for um rapaz, vai ter uma dificuldade danada de respeitar muitas vezes as mulheres, né? A gente tem essas duas diferenças aí no comportamento dos sexos, né? Dificuldade de regulação afetiva, isso aqui é o que mais pega. Talvez isso aqui é o que mais pega a humanidade, DH. Busca constante por validação. Cara, o tanto de vezes que eu me deparei com pessoas buscando uma validação, tipo assim, uma parada absurda, a pessoa não sabe nem por que ela quer aquilo, né? Às vezes assim, mas eu quero ser forte, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero... Às vezes a pessoa só faltou o pai dela falar para ela na infância assim, ó, nossa, tem até aquele meme, né, DH? Ô meu filho, papai tá cheio de orgulho de você. Só que a galera geralmente usa só de relaxo, né? Só de meme só. Mas às vezes faltou na vida de uma pessoa que só busca validação, bicho, uma fala do pai, velho. Não, papai tá cheio de orgulho de você. O cara busca a vida inteira uma validação absurda. É um corpo perfeito, é conta bancária, é um shape perfeito. Tipo assim, você vê, DH, aqui até uma crítica assim... psicológica, porque você vai para uma academia, por exemplo, eu hoje, né? Longe de toda pretensão de querer validar algo. A única coisa que eu busco na academia é saúde. É a única. É comer bem por saúde e treinar meu corpo físico por saúde. Quando a gente está curado emocionalmente, obviamente isso é um pensamento de uma mente curada emocionalmente das coisas do passado. Cara, quando você vê cara fragmentado, é só validação, entendeu? Por que você está usando esteroide anabolizante? Porque eu quero ficar grande, porque eu quero que as gatinhas olhem para mim. Por que você está fazendo tal coisa? Por que você está correndo? Porque eu quero ficar com o abdômen trincado para mim correr e tirar a camisa enquanto eu estou correndo para outras mulheres olharem para mim. Meu filho, isso é uma falta de validação lá do seu passado. Você precisa fazer alguma coisa. Se tudo que você precisa fazer na sua vida, você precisa de alguém te olhando e fazendo isso aqui para você, é trauma de pai e mãe que não... bateu palminha para você no passado, né? Aí, lógico que isso vai da sua estrutura emocional e psicológica de entender que o tempo das palminhas eles passaram. Você faz as pazes com o seu passado e ressignifica isso na sua fase adulta. Porque se tem uma coisa que eu acho infantil, é um adulto ferido buscando validação. Cara, tudo é validação, tudo é validação. A pessoa não consegue nem olhar assim num panorama. O que eu quero para minha vida, né? Qual que é a minha missão, por exemplo, né? Em que eu posso servir com o meu conhecimento intelectual à vida de outras pessoas, né? No que eu posso ser útil? A pessoa nunca pensa assim. Ela só quer que as pessoas olhem para ela e façam igual. Nossa, como você tá forte. Nossa, como você tá bonito. Nossa, como... E isso... esse processo de validação, se ele não for controlado, cara, ele chega a níveis absurdos, Você vê a estética hoje, cara, é de dar dó, sabe assim? Uma coisa você pega, por exemplo, a Virgínia, que tem multimilionária, inclusive enriquecendo muita conta de muita coisinha, né? Betezinha, cassininho, linkzinho de afiliado, aposte aqui, vende um curso, vende acolá, vende uma linha de produto, né? E aí o capitalismo ele vai favorecendo naturalmente essas pessoas que não têm muito senso de certo ou errado e não se preocupam também em fuder a vida do mais pobre. Obviamente o capitalismo ele vai favorecendo essas pessoas. Uma coisa é você pegar a Virgínia no seu ápice da sua riqueza financeira e ela gastar ali 500 mil com o corpo, entendeu? 150 mil, aí rebita nariz, tira uma costela, coloca um silicone, faz uma lipo HD e tal.
150 mil, 250 mil, coloca uns dentinhos mais branquinhos e tudo mais. Isso não tem impacto financeiro na vida dela. Meu amigo, e 200 mil reais num assalariado? E 200 mil reais de procedimento estético no bolso de um assalariado? Isso tem impacto financeiro ou não tem? Num cara que ganha 5K por mês, numa mulher aí que ganha 5K, 8K por mês. Meu amigo, chega, né? Chega a falta da validação que você não teve do seu pai no passado te rebenta financeiramente na sua fase adulta. Porque aí você está procurando validação até hoje, como se isso fosse algo que as pessoas realmente dão valor. A pessoa rebita o nariz, coloca um peitão, arranca uma costela, afina a costela, a pessoa olha e fala, nossa, você tá diferente, hein? Você escuta isso uma semana. Você vai escutar isso uma semana, ai amiga, você tá tão bonita, nossa, mas você tá bonita, hein? Aí, aquilo ali, né? Você escorrega o Pix ali, DH, né? De 150 mil reais em 68 parcelas. Você tem 68 boletos de 5 pau por mês agora para pagar. Aí você escutou uma semana que você tava bonita. Não, mas você tá bonita, que você tá diferente, que você tá... Você escutou uma semana. Depois ninguém fala mais nada. Todo mundo que tinha para falar já falou. E aí? Aí você ainda tem 68 meses ainda. Você tem 100 meses aí para arcar com a dívida às vezes. Tirando dinheiro da sua alimentação de casa, tirando dinheiro do seu conforto de casa, tirando muitas vezes seu conforto psicológico, porque dever, meu amigo, dever não é bom. Acho que quem que vive? Quem que consegue viver com saúde mental sabendo que até o final do mês ele tem que arrancar dinheiro da toca para pagar a fatura de cartão? Quem é que consegue viver? Quem é que consegue viver com saúde mental devendo até as calças que está vestindo? É impossível. E aí você pega e você coloca. O problema da DH é que as pessoas elas não pegam uma folha de papel e não fazem isso aqui, ó. Você risca. Tudo que você quiser fazer na sua vida, que for um grande passo, financeiro, emocional, uma grande decisão na sua vida. Antes de você tomar uma decisão igual um maluco, um inconsequente emocional, você pega uma folha de um caderno em branco assim, ó, sem lauda, e você dá um risco nele. Aí você escreve aqui, ó, prós. Você escreve aqui, ó, prós. Eita, não vou conseguir. Prós, pontos positivos dessa escolha e pontos negativos, os contras. Você tem que fazer isso aqui. Aí aqui você vem mapeando. Não, o que é os prós disso aqui? Nossa, eu vou ser elogiado. Por quanto tempo eu vou ser elogiado? Tanto tempo. E por aqui? Nossa, por aqui eu vou pagar 70 parcelas de tantas R$ 1.000 na mensalidade. Compensa? Me responda. Meu amigo, Deus deu um cérebro pra gente, né? Uma massa de tutano mesmo, assim, uma massa cinzenta pra gente utilizar. E a pessoa, muitas vezes, ela não usa, né? Aí ela faz uma dívida lá pro resto da vida dela. Isso aqui é um exemplo, né? Um pequeno exemplo que eu tô falando da estética, né? Eu batendo de sarrafo na estética mesmo, que é um negócio que eu gosto de agredir, né? Aí a pessoa faz um investimento desse na vida dela. Você sabe muitas vezes o que pode acontecer? A pessoa desenvolve ali um quadro de ansiedade porque ela não está conseguindo pagar mais o cartão dela. Aí, através da ansiedade, ela vai comer mais DH. Aí a costela que ela arrancou e a lipo HD que ela fez, o que vai acontecer? Ela volta, olha que beleza. Que corpo que aguenta uma dieta hipercalórica? Que corpo que aguenta? A sua ansiedade descontada em Nutella, sanduíche, pizza, cachorro quente e tudo mais. Volta. Então, e isso eu tô até falando porque eu tô lendo um livro agora, Educando Meninas. Foi um livro que a Bia me deu. Cara, achei o livro incrível. O livro fala até do processo da vida da princesa, né? As princesas da Disney. O tanto que as princesas da Disney, elas tiveram ali de maneira exacerbada, né? Sem ser regulado, tanto que as princesas da Disney tiveram um reflexo negativo mesmo no ensino das crianças que se comparavam com o ideal de perfeição. Por quê? Porque a princesa da Disney, ela sempre acha o seu príncipe encantado, o dinheiro dela é sempre infinito e ela tá sempre bonita, perfeita e maquiada e toda linda ali no filme. Aí você pega uma realidade materna muitas vezes. Ser mãe, meu amigo, ser mãe é sacrifício. Paternidade e maternidade é sacrifício. É eu tirar do meu conforto para dar conforto para alguém. Não tem como romantizar isso aqui.
Aí mamãe, muitas vezes, que teve a vida inteira dela a referência da princesa da Disney, da Bela e a Fera, da Bela Adormecida, da Branca de Neve, ela acha que o príncipe encantado dela vai estar de terno e gravata todo dia, e ela vai estar no seu salto de cristal e no seu vestido de cristal todo dia. Só que nas princesas da Disney não tinha filho, né? As princesas da Disney era antes delas ter filho. Nunca vi nenhuma princesa da Disney com 3 catarrentim nas pernas dela gritando mamãe, mamãe, mamãe. Ou seja, as princesas da Disney não tinham filhos. Aí quando entra o filho, você fala, cara, mas o que é isso? Como que é possível? Porque maternidade e paternidade é é sacrificial. Deus se orgulha dos pais e das mães que criam seus filhos com extremo sacrifício para os tornarem pessoas melhores. Paternidade e maternidade não é gourmetizada, não. Não tem nada de... não, é difícil. Muitas vezes você vai ter que derramar suor, né? Muitas vezes você vai perder estribeira, muitas vezes você vai fazer coisas que você não gostaria de fazer. Você vai errar, vai voltar, vai analisar de novo, vai tentar de novo, porque é sacrifício, tá? Se ninguém nunca te falou isso, eu tô falando isso agora para você. Maternidade e paternidade não é mundo dos sonhos, é sacrifício. Ó, sacrifício. Doação, o nome. Doação. Nada mais que isso. E aí esse livro falava muitas vezes, né? Educando Meninas, que é um livro incrível, é de um psicólogo norte-americano, eu acho, não lembro, falando da dificuldade da estereotipação do ideal de beleza perfeito nas crianças e como que a Disney, lá nas princesas, já começam a incutir isso na cabeça das meninas, né? Aí você pega um Brasilzão desse, arrumar um que presta já tá difícil, né? Se arrumar um cara assim, nossa, não é um fragmentado da cabeça, né? Porque com tanto pai criando os filhos ruins, o que vocês acham que vem de safra de homem no mundo? É red pill, é alcoólatra, é agressor de mulher, é narcisista. Essa é a safra do que vem. Aí muitas vezes a coitada da menina lá, DH, tava sonhando com um príncipe. Aí tem um narcisista louco, inconsequente, que não respeita nem a mãe, nem a avó, que dirá a esposa, né? O cara não respeita nem a mãe e a avó que ele tem, chega na mulher e tal. Então, assim, estudos, senhores, são desafios que começam onde? Por que o nome dessa aula é a ausência paterna? Isso tudo que a gente vive na fase adulta é um paradoxo que já começa na infância. Se você não quer criar um filho narcisista, se você não quer criar um filho red pill, se você não quer criar um filho agressor de mulheres, saiba que o seu papel como pai é agora, enquanto ele está petitinho. Num ano de idade, no 2, no 3, no 4, até os 10, 15 anos. Se você sumir no mundo, você sair para comprar cigarro e voltar e seu filho tiver com 23 anos, o que você poderia fazer para ele já não tem mais tempo, né? Aí muitas vezes, você sabe quem que vai fazer? Muitas vezes, DH. Sabe muitas vezes quem que vai fazer o papel para um cara? É um policial que vai bater no esposo, o cara vai meter um chute na costela dele, entendeu? Vai esfregar a cara dele no chão, vai quebrar 3 costelas dele dando bicuda, ele vai levantar, vai bater ele de novo, vai colocar ele num corró, vai espancar ele, vai dormir todo ensanguentado, todo com os ossos tudo quebrado no corró, porque aí, minha amiga, aí a fase pedagógica já passou. Não tem como você falar que o policial vai querer pegar seu filho, vai falar, meu filho, vem cá. Vamos, não, aí você tinha que fazer quando era menino. Homens sofrem dores de homens. Homens sofrem dores de homens. Meninos sofrem dores de meninos. Se você não auxilia o seu filho quando ele é uma criança a sofrer dores de meninos, quando ele tiver 23 anos, pela sua ausência, ele vai sofrer dor de homem. É diferente, né? Aí é fuzil, tráfico lá, favela, Rio de Janeiro. Bop entrando com fuzil .40, helicóptero rondando, trocação de tiro, né? Aí depois faz, a galera, é assim, né? Eu falo isso com... Não falo isso com prazer, eu falo isso com dor no coração, mas eu vou tirar a razão dos caras que sobem muitas vezes no morro, troca tiro com bandido, depois vem uma comunidade, ele tá matando, todo mundo de bem, né? Todo mundo ali de bem, muito provavelmente, né? O papel da polícia muitas vezes não é coibir para que seu filho, né? Por exemplo, traficante, ele não vai oferecer droga para seu filho de 6 anos de idade, né?
Ele não vai tirar seu filho ali, ele não vai desvirtuar seu caminho, o caminho do seu filho com 7, 8 anos de idade ali para ser um aviãozinho, com 10, 12 anos de idade para entregar uma droguinha, entregar uma cocaína, entregar uma maconha, porque ele não vai preso, né? Que aí o código de ética, o estatuto da criança e do adolescente vai passar por uma reunião e vai solto de novo, né? E o traficante não vai fazer isso, né? É um cara muito... Deve ser um cara que presta realmente bom serviço para a sociedade. Senhores, então, o que eu queria fazer com essa aula era realmente uma conexão da infância, dos reflexos, dos problemas que nós temos hoje no Brasil, na adolescência, tanto com homens quanto mulheres, e no pós, né, na fase adulta, que é quando os traumas eclodem e as escolhas erradas de uma vida, elas começam a fazer sentido, e a justiça, né, a justiça, não a dos homens, mas a da própria consciência, e a justiça divina, ela começa a fazer efeito, né? São momentos e são dicas que eu dou para você, né? Ah, não quero que meu filho se torne uma pessoa ruim. O meu sonho é que meu filho se torne uma pessoa de bem na terra. Pois então, ensine a criança o caminho do bem enquanto é tempo, logo na sua infância. Ensine a criança o caminho da retidão enquanto ela é nova. Não deixe para ensinar isso quando seu filho tiver 20 anos de idade. Você já passou toda a fase psicopedagógica do seu filho, inteira, que era muito mais fácil ensinar ele, ó, a devolver a caneta, ó, você vai colocar essa caneta no seu estojo, amanhã, chegar lá, eu quero ver você devolvendo pro seu coleguinha essa caneta. Se você voltar com essa caneta pro seu estojo, para casa, você vai sofrer penalidade por isso, você tá entendendo? Então, pronto. Melhor do que você ver depois, né? Seu filho tem 23 anos de idade, vai assaltar carga, né? Aí ele vai virar assaltante de carga, né? Ah, eu vou roubar caminhoneiro na estrada. Que grande ideia, né? Que grande ideia que muitas vezes tem. Negócio desse, por exemplo, nunca sonhou em passar na minha cabeça. Mas eu te garanto que para uma pessoa que viveu no meio da pobreza, da miséria e não teve um pai presente, vai passar isso pela cabeça dele quando ele se enveredar com 2 ou 3 amiguinhos do tráfico. Ele vai ficar louquinho para fazer isso. Ainda mais pela quantidade de dinheiro, coisa errada lá no Brasil, né, DH? Porque eu nunca vi um país para se prosperar no correto de maneira tão difícil. Agora vai entrar em coisa errada para você ver a quantidade de dinheiro que você consegue construir, né? Só que é igual eu falo, né? São castelos de areia muitas vezes, né? Amar, senhores, amar não é apenas acolher. Amar também é frustrar, né? É frustrar. É você danar com seu filho chorar, e você falar, pode chorar até chorar sangue. Não mudo minha palavra. Se quiser chorar até virar do avesso aí, ó. Não é não e ponto final. É frustrar. Então amar, né? Se ninguém nunca te falou isso, principalmente para quem é mãe, tem o coração mole, né? Por isso que fez pai e mãe, DH. Porque eu sei que mulher tem o coração mole, entendeu? Eu dando pro meu filho, meu coração nem dói, entendeu? Nem dói. Eu falo assim, do mesmo jeito que eu tô falando aqui, tá tudo certo para mim, porque eu sei que amar também é frustrar. Você tem que frustrar as expectativas, às vezes, que seus filhos criam em cima de coisa que é errada ou perigosa, né? É limitar, é impor limite. Criança acha que pode fazer tudo, mas como assim pode fazer tudo? A criança é o que menos pode fazer coisa em casa. Quanto mais novo é, menos coisa pode fazer. Geralmente eu falo isso assim, aqui em casa a gente tem uma regra. Os mais velhos ditam as regras para os mais novos. Quanto mais novo a pessoa é, mais limitada ela é. Então, por exemplo, aqui tem eu e a Bia, aí tem meu enteado, que ele é mais velho, né? Ele já tem 15 anos. Aí tem meu filho, peraí. Meu enteado dita certas regras pro meu filho. Quem é mais novo aqui, pena, entendeu? É uma ordem, ó, uma ordem aqui, ó, uma ordem hierárquica de idade aqui, ó, uma escadinha de ordens, entendeu? Então, quantas vezes eu já não vi meu enteado, por exemplo, danando com o meu filho ali? Você acha que eu acho ruim? Você acha que eu acho ruim? É lógico que eu não acho ruim, meu amigo. O menino vai meter a mão na tomada. Irmão, tira a mão dessa tomada aí que tá errado. Ué, papel principalmente quando é mais velho, né? Tipo, a diferença de idade é muito grande. Tira a mão dessa tomada aí que tá errado isso aí, menino. Ué, você acha que eu vou achar ruim isso? Entendeu? Então, o papel de amar não é apenas acolher, frustrar, limitar e principalmente orientar. A presença parental verdadeira organiza o mundo da criança, gente. Porque criança precisa disso aqui, ó.
Vocês acham que criança precisa de quê? Precisa de brinquedo? Precisa de 700 brinquedos? Criança precisa de 1.000 par de roupa? 800 par de tênis? Não. Criança precisa de rotina e organização. Que isso aqui traz para elas, você sabe o que traz? Isso aqui traz para a criança a questão da segurança. Elas se sentem seguras. E criança, para desenvolver, precisa de ter um ambiente seguro. Só isso, só. Criança não precisa de 700 mil brinquedos, não precisa de 20 mil par de roupa, 800 par de sapato e começa a enfiar trem na criança que nem usa, né? Cada casa, por mais humilde que seja, tem brinquedo empilhado, meu amigo. Aqui, for lá na sala ali, dá para pegar 3 caixas de brinquedo, empilha brinquedo até o teto, que eu nunca vi. Todo povo gosta de dar brinquedo para criança, né? Mas dá, cara, não tô falando que não tem que dar não, mas dá disciplina também para criança, entendeu? Estabelece limites, cria uma rotina saudável de organização pro seu filho. Não deixa ele fazer qualquer coisa, fazer o que quiser, comer na hora que quiser. Tudo tem rotina aqui em casa. Tem rotina para brincar, tem rotina para ver 15 minutos de televisão, tem rotina para comer, tem rotina para tomar banho, tem rotina para dormir, tudo tem rotina. Criança, para ser feliz, DH, para você ver, adulto para ser feliz precisa de rotina, cara. Tenta fazer uma vida toda, eu vou fazer o que eu quiser hoje, né? Eu vou fazer o que eu quiser, vou comer o que eu quiser, vou me vestir do jeito que eu quiser. Que adulto que é feliz desse jeito? Muito pelo contrário, os adultos que eu mais conheço que são tristes, depressivos, que têm ideação suicida, que são meus pacientes, são os adultos com menos rotina possível. Menos rotina possível. O cara não tem rotina pra porra nenhuma. A vida é um complexo virar do avesso. Faz o que quiser na hora que quiser, tem muito dinheiro, num dia quer trabalhar, no outro dia não quer trabalhar, num dia quer comer bem, no outro dia quer comer qualquer coisa, treina um dia, treina daqui 15 dias, briga com o pai, falta um trabalho, Rotina, meu amigo, ser humano precisa de rotina. E as crianças respondem muito bem à rotina e organização, né? A presença parental verdadeira, a presença do pai, da mãe verdadeira, organiza o mundo da criança. Se você ama seu filho, não deixe seu filho ser um desorganizado. Crescer de qualquer jeito, a Deus dará. Estabeleça rotinas, né? Estudos indicam que crianças com maior envolvimento dos pais apresentam melhor comportamento em sala, maior engajamento e menor incidência de problemas disciplinares. Isso aqui é nítido. Criança que tem rotina em casa, que tem regra em casa, menos problema disciplinar, obedece a professora, sabe senso de respeito. Se pegar os meninos que geralmente taca a cadeira em professora, xinga a professora, cospe na cara de professora, é tudo projeto de delinquente que infelizmente não teve um pai e uma mãe para fazer algo em casa, né? Porque se eu chego com a reclamação dessa, DH, meu filho, né, 6 anos de idade, eu sei muito bem, eu não quero falar em vídeo, mas eu sei muito bem as ferramentas que eu tenho para coibir um comportamento desse dentro da minha casa, né? Da minha casa. No meu filho, mando eu e educo eu, né? Inadmissível, eu não aceito que um filho meu agrida uma professora, não aceito. E se fizer, providências duras serão tomadas, né? O limite, senhores, nesse sentido, não é opressão, é amor, é condição para o desenvolvimento psíquico da criança. Perfeito? Presença, então, se faz como um ato de responsabilidade. A presença dos pais na vida dos filhos não é apenas um detalhe, é um dos fatores mais consistentes associados ao desenvolvimento saudável, tanto emocional quanto educacional. A ciência já demonstrou, crianças com pais presentes aprendem melhor, se engajam mais e constroem trajetórias mais estáveis. Mas talvez o ponto mais profundo esteja além dos dados. Aprender não é apenas observar conteúdo, é sentir-se sustentado e guiado enquanto se enfrenta o desconhecido. É por isso que a presença do pai, né, e da mãe é presença, é guia, você tem que ser um guia para o seu filho, né? E nenhuma tecnologia, nenhuma tela, nenhum brinquedo, nada material que você der para o seu filho, nenhuma escola e nenhum método que você vê por aí utilizando vai substituir a presença que é sua, o dever que é seu de educar seu filho, né? A ausência
cobra um preço, geralmente, um preço absoluto, um preço absurdo. E quase sempre, né, quem paga esse preço é a criança do futuro, senhores. É o adulto do futuro. Quase sempre quem paga esse preço é o adulto que teve o pai ou a mãe ausente na sua infância. Perfeito? Espero que essa aula tenha feito sentido para você, o quanto que faz para mim. Isso aqui deveria ser algo divulgado, né, para todas as nações, para muito pai que ainda você pensa em ser pai, já vai colocando na caneta que é sacrifício, tá? Não vai romantizando maternidade e paternidade, não, pelo amor de Deus. Já vai entendendo que, mas eu gostava, né? Eu tinha meus mimos, DH. Eu tinha meus mimos, né? Eu era pai e eu queria comprar um tênis de R$ 1.500. Já esquece essa bosta desse tênis já, de 1.500 conto, entendeu? Você já vai se acostumando a pisar num de 100, de 200 conto. Entendeu? Já vai se acostumando a ter uma vida mais moderada, entendeu? Primeiro você compra os trem de seus filhos, leite, fralda, paga plano de saúde, vai fazendo aqui, ó, vai riscando o que você tem que fazer e depois, se sobra uma régua pra você, aí você escolhe ali com muito zelo o que você vai pagar, tá? Não vai achando que é mar de algodão doce, meus mimos, né? O cara tem um filho lá, DH, os homens de hoje, né? Da era de hoje, meus mimos, eu tenho meu filho, mas eu vou comprar um Adidas de 1.500, tomar no meio do seu pra lá e vira homem nessa porra, tá? Aula 10 finalizada, espero que essa aula tenha feito tanto sentido para vocês, o quanto que fez para mim, e nos vemos na próxima aula, senhores. Um abraço e até mais. Nossa, essa do tênis aí,